6 de julho de 2023, Guaratinga, Bahia. Naquele dia, o jovem casal de ciganos de 14 anos cada passaria a ser conhecido em todo o Brasil. Yara Flor Santos Alves foi encontrada morta pelo pai. O genro e sua família haviam desaparecido. Afinal, o que teria acontecido com a adolescente? Quem conta todos os pontos obscuros desse caso é o perito Eduardo Llanos, que está fazendo assistência técnica para o lado da acusação. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente consegue construir esse canal graças ao seu engajamento. É você que faz o Crime e Mistério S.A. acontecer. Assim eu consigo trazer aqui convidados ilustres como o Dr. Eduardo Llanos, não Llanos. Isso. Talvez eu tenha falado Llanos na abertura, mas é Llanos aqui. Porque eu fico com dúvida, quando é 2L, se fala Llanos, não sei lá, eu não falo espanhol, né? Então, 2L tem som de J, então seria Llanos. Llanos, tá. Ou Llanos também, eu não sei, não falo espanhol. Então eu falei, Eduardo Llanos, muito obrigado, já tivemos uma vez aqui sobre o caso do Rafael Winks, e foi muito interessante quando eu vi que você está no caso da cigana, que é um caso que ficou muito icônico no Brasil este ano. Acho que por envolver inúmeras coisas, né? 2 adolescentes, família, aquela coisa de briga de família, de repente vai acontecer. Ser cigano também é um outro componente, um outro ingrediente que traz atenção. Mas eu vou pedir, como você está no caso, através da família da Yara, é isso? Isso. Eu vou pedir para o senhor me ajudar a contar essa história. Ajudar não, o senhor contar essa história. Que crime é esse? Bom, supostamente seria um homicídio perpetrado por um menor de 9 anos. Mas eu gostaria de deixar presente de que eu fui solicitado por mais de 1000 mensagens no Instagram para entrar no caso porque a família não tinha recursos. Sim. E o único que eu fiz foi solicitar as despesas e eu fui até o local e fiz o trabalho. Ou seja, você fez pro bono? Praticamente. Simplesmente pelo fato de que precisa ser preservada a verdade do fato. Então eu fui até o local, fiz o trabalho e o primeiro que eu tomei como conhecimento que ela tinha sido assassinada com um disparo que pegou na parte frontal do pescoço a uma distância determinada e ela acabou falecendo inicialmente foi apontado um marido de 14 anos, porque ela também tem 14 anos, e com 14 anos, dentro da cultura cigana, eles podem ter um matrimônio normal como qualquer pessoa. E nós fomos até lá e fizemos um trabalho bastante específico para poder determinar se de fato o disparo foi realizado pelo menor ou pelo marido da vítima. Porque muitos falavam também, até de repente, para o pai da vítima, da vítima não, o pai do marido, porque como que ela morre, quais são as circunstâncias? Ela morre dentro da casa da família do marido, é isso? Na casa dela, porque ela tinha sua casa com seu marido. Na verdade, nós estamos falando de uma pessoa que não pode ser apontada especificamente quem foi, o adulto que disparou. Mas ela se encontrava em casa, ela adorava colocar vídeos no TikTok, e ela era muito famosa, ela era uma moça muito linda, tá, que chamava a atenção de todo mundo, e até pelo fato de ela ser cigana também chamava a atenção, porque as roupas características nas suas gravações fazia muito a diferença. Então, o que aconteceu? Esta moça estava um dia, supostamente com um menor, que é irmão do marido dela, de 14 anos. Este menor de 9 anos estaria com ela no quarto, enquanto ela supostamente tira uma arma da gaveta, manipula essa arma, ou seja, coloca o carregador, coloca a bala na recâmara ou no cano, destrava a arma e passa essa arma para um menor de 9 anos e fala
que você faria se eu fosse um bandido? E ele vai e fala assim, você quer me roubar? E vai, atira e atinge a moça. Essa foi a história contada por todo mundo. Tá? Não logo que o crime acontece. Assim que o crime acontece. Essa que era a história. Supostamente esse menor joga a arma, porque ela cai no chão. Menor ferida, de 9 anos. 9 anos. Vai para a rua e grita, me matem, porque acabei de matar a Yara. Só que essa história, tecnicamente, ela não traz elementos que coincidem com a realidade. Tá? Porque todo disparo deixa vestígios, seja ele de perto, encostado, ou mesmo dependendo da altura de quem acionou a arma. E aí nós começamos já a ter noção de que era verdade dentro dessa história e o que não era verdade dentro dessa história. E o que vocês começaram a descobrir? Inicialmente, o médico legista ele fez um trabalho que não entrega todas as informações necessárias, porque o disparo se alojou na vértebra cervical, mas ele não fala em qual. Se foi na primeira ou na sétima, porque são 7. Para eu entender, o que significa isso? É aqui? Isso, na parte traseira aqui. Aqui, tá. Porque o disparo entrou pelo lado esquerdo, nessa Por direção, e foi para trás. Desculpa, lado esquerdo aqui e vem para cá. E parou aqui na faz vértebra essa cervical. Trajetória. E nós temos 7 vértebras. Então ele não fala em qual se alojou. Porque se for na primeira de cima, o tiro foi de baixo para cima. Se for na última, o tiro foi reto. Então ele não fala. Simplesmente ele fala que o disparo foi a curta distância, a menos de 25 centímetros. Por quê? Porque ela tinha pólvora incombusta, que é aquela que não explode, não deflagra quando é acionado o armamento, e ela se deposita como uma tatuagem, entra na pele. E fica pretinho. Eu vi a foto dela. Exatamente. Fica como se fossem pintas aqui, não é? Exatamente. Só que ficou só no mento. Tá? Na zona mentoniana, que fala o médico. No pescoço não nós temos absolutamente nada. Só temos o ferimento do disparo. Quando você tem conhecimento dos vestígios que um disparo a curta distância deixa, você sabe onde obrigatoriamente vai existir uma marca e de qual é a trajetória do projétil e o trajeto do projétil, porque trajetória do cano até o alvo e dentro do corpo é trajeto. Então, o que nós vimos que no pescoço da moça não tinha absolutamente nenhuma marca de pólvora. Que significa que o anteparo da pólvora que saiu em combusta só bateu no mento. E se bateu no mento, o disparo só pode ser para baixo. Porque se fosse um menor, ele teria atirado para cima e essa parte aqui estaria toda com pólvora incombusta, como tatuagem. Obrigatoriamente, porque a arma realmente vai soltar essa pólvora incombusta que vai ficar na pele da vítima. Nós fomos além disso, nós fomos para saber exatamente se o menor teria condições de atirar de cima para baixo. E fizemos um estudo da altura de cada um. O menor tem em torno de uns 1,62 m, a vítima tinha 1,69 m, 71 por aí, e o marido 1,80 m, a mesma altura do pai. Então a gente não pode falar que é o pai ou é o marido. Então, dentro de tudo isso aí, nós sabemos tecnicamente que o disparo foi de cima para baixo. Não pode ser o menor. O menor podia ter subido numa cadeira, alguma coisa assim? Sem chance, porque ele estava em pé. Ele mesmo fala, ela se levantou, me deu a arma e eu atirei. É impossível. Só que ele não faz... o tiro não é assim, o tiro é assim. Claro, o tiro de cima para baixo. E se fosse o menor, o tiro seria de baixo para cima. Ou seja, teríamos pólvora incombusta no contorno do ferimento. Só tínhamos pólvora combusta no mento, aqui, que foi o anteparo, por causa de que o tiro foi de cima para baixo. E sabe qual é a altura que essa pessoa tem que ter? Acima de 1,70 m. Qualquer, aí se tiver 1,90 m, tanto faz. Porque ele pode ter feito assim ou assim. Exatamente. Nós não podemos apontar se foi o marido, se foi um amigo do marido que estava com ele, supostamente, para falar que estava em outro lugar, se foi o pai do marido da moça, não temos como saber. Tá? Assim que a moça caiu no chão,
um menino supostamente saiu gritando e posteriormente chegou todo mundo e aí teve um confronto armado, porque teve disparo entre um e o outro, entre as famílias, e aí a família acabou fugindo do local. E quando dentro da casa, dá para você entender, ou pelo que você viu de fotos, se teve briga antes ou se foi uma coisa pega de surpresa? Não. Quando se analisam as fotografias, o primeiro que nós vemos se há vestígios de defesa ou de agressão. Não existia absolutamente nada. Nem marcas de unha, nada. Nem unha quebrada. Não. O que nós vimos nas fotografias, quando ela já tinha sido limpa para o enterro, para o velório, ela tinha banhado o corpo, limparam absolutamente tudo. Um dos dedos estava todo ainda com pólvora incombusta. Então, o que acontece? Que quando ela tentou segurar a arma para não ser atingida, assim. aí a pólvora incombusta se depositou também na mão. Passou pela mão dela. Então, o que acontece? Aqui e o quê? Por isso que houve um anteparo. Podia até ter pegado a mão, exatamente. O tiro. A polícia não fez exame residuográfico. A polícia não fez... O exame residuográfico é para saber se tem vestígios de chumbo na mão. Tá? Não de pólvora. É chumbo, porque pólvora são 3 componentes. Tá? O chumbo é o que fica na mão. Tá. E o que detecta esse exame é só o chumbo. Depois tem que fazer um novo exame para determinar se realmente é produto de um disparo. Não foi feita nele, não foi feita no menor, o marido dela, nem ninguém da família, porque eles simplesmente foram embora. Nem nela. Nela também não foi feito. Foi revólver ou foi... Pistola. Pistola deixa menos, não deixa? 380 ela deixa menos quando é a pessoa que dispara. Mas a pessoa que coloca a mão perto do cano... Vem nela. Vem muito, porque sai todo pelo cano. Então ela não tem como ter tirado a própria vida? Não. Então, não, porque se tirar a própria vida seria de baixo para cima. E ela encostaria a arma, e nós saberíamos que encostou a arma. Como o tiro é aqui, não é isso? E como o tiro foi assim, e encostou aqui atrás, aqui à parou. esquerda, né? Aqui e faz aqui, tá? E ela não... Porque foi falado uma história também que ela estaria limpando a arma do marido e disparou acidentalmente, que ela teria... Muitas histórias se contaram e quando foi anunciada a nossa contratação já mudou uma história mais... porque já estavam com a assessoria de um advogado, já estava tudo mais... de forma mais objetiva para poder dar credibilidade para a história. Primeiro falaram que estava sentada e que quando levou o disparo caiu no chão. Impossível, se levou o disparo cai na cama. Tá. Né? É uma questão de lógica. Ela cai para trás, ela não cai. Até porque o disparo foi aqui, ela iria para trás. E a cama apresentaria uma mancha de sangue considerável. Mas aqui caiu no chão, em frente da penteadeira, na posição de um disparo. Mais ainda, quando você atira, o estojo ele é expulso por uma janela, ou seja, é ejetado, aquele que já foi utilizado. Aí se posiciona o outro. E segundo que contam, é que depois chegou o marido dela e desmuniciou a arma. Só que o mais intrigante é que o estojo e a munição ficaram na mesma linha. Isso significa que quem atirou desmuniciou. Caiu o outro. Tá? Porque seria muita coincidência de que ele tivesse pego a arma em outro lugar e desmuniciado e justo cair na mesma linha que caiu o estojo. E não foram mexidas essas coisas? Não foram mexidas. Foi do jeito que aconteceu, ficou? Foi do jeito que aconteceu, porque ficaram encostadas praticamente na parede. Então, por mais que o pessoal circulasse pelo local, não pisaria, não chutaria, nada disso aí. Isso eu ia perguntar, se o local não estava... ele estava maculado? Não, as pessoas entraram. Não foi preservado nem isolado. Aí entrou todo mundo, mexeram. Inclusive, a arma... Depois do fato, foi encontrada com o carregador em cima da penteadeira, junto com a arma, como se ninguém tivesse mexido. E um tio da vítima chegou e falou que quem estava desmuniciando a arma nesse momento, ou que estava manipulando a arma nesse momento, era o marido da vítima. Eu sei que a gente não... o senhor está me mostrando quem matou, tem mais de 1,70 m. Ela não tirou a própria vida. Não foi esse menor de idade.
Não. Agora, você sabe se eles estavam brigando? Eles eram recém-casados. 14 anos, né, gente? Eu sei que dentro da cultura cigana pode... Mas eu digo, dentro da humanidade, eu acho que a gente evoluiu para que adolescentes não precisassem casar mais. Eu posso entregar informações que o pai me passou, tá? O pai inicialmente falou para mim... Eu perguntei, esse jovem é violento? Ele falou assim, ele era muito grosso com minha filha e ele já tinha tentado matar o tio atirando 6 vezes, só que ele não atingiu. E isso foi de conhecimento da polícia, segundo o que ele me falou. Isso antes de casar? Antes de casar. Então como é que... Entende? Essa arma de quem era? Era dele também. Essa arma estava à disposição dele porque todo mundo anda armado lá. Por que ele tentou matar o tio? Uma discussão. Porque discussão, ele foi lá dentro, no quarto onde estava a arma, pegou a arma, saiu e atirou nele, só que o tio conseguiu fugir. Essas são as informações que o pai me entregou. Tá? Assim, tudo que eles falam é que ele tinha muito ciúme dela porque ela era famosa no TikTok. Tá? Inclusive tem algumas gravações que vieram à tona onde ele se mostra muito... assim, como que não se importa com o casamento nem com ela. É que, sabe o que acontece? Um dos ciganos que falou comigo falou que na cultura cigana a mulher serve para parir. Não tem valor nenhum. Tá? Então, se não tem valor nenhum, não é necessário que exista amor pela mulher. Mas não por esse fato ela vai pagar simplesmente por uma besteira de pensar que ela está ficando famosa, porque ela não poderia ser tão famosa assim, porque eles conservam muito essa cultura de você cozinha, limpa a casa e tem filhos, mais nada, não serve para mais nada. Porque eles me falaram, não sou eu que estou inventando, tá? Então, é muito triste saber de que nessa cultura a mulher não tem valor. Então, se não tem valor, matar uma cigana também não vai ser difícil. Nessa cultura em muitas outras, né? Sim. Até na nossa cultura mesmo, olha os feminicídios todos aí que a gente vê por aqui. Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Dentro da verdade deles, a mulher ela é a parideira para os próximos ciganos, para os próximos homens. E que me venham homens. Coisa que dentro da família dela, você via que o pai tinha muito amor por ela. Sim. Dava uma sensação de quase... Porque o pai é muito jovem, né? Dá uma sensação de dois amigos. Eles eram muito felizes juntos ali, né? Olha, é que o amor tem parâmetros, né? O amor após a morte é uma coisa. O amor durante a vida é outra. Então é necessário entender qual é o amor que ele entregou em vida para a moça. Porque se você sabe que a pessoa com quem ela quer casar é uma pessoa violenta... Ela já tentou matar o tio. Então, não deixaria nunca ela casar com esse indivíduo. Não é verdade? Então, isso não é o amor verdadeiro, né? É um amor simulado. Falar eu te amo muito fácil. Demonstrar que ama é uma coisa totalmente diferente. Tá? Mas aqui nós temos um Ministério Público que... desculpa, a polícia quer arquivar, tendo conhecimento... Quer arquivar? É. Mas por quê? Quer arquivar como? Porque eles acham que foi o menor. O de 9 anos? Aham. A perícia não da teve Bahia, perícia. nenhuma? Não teve nenhuma perícia, só de local. Ninguém fez uma perícia, Análise por exemplo, na crime. arma. Ninguém, não, foi solicitada a perícia da arma, não chegou a resposta e o delegado já quer arquivar. Tá? Não chegou o exame de DNA na arma, nem as digitais na arma, e o delegado já quer arquivar. Ele não quer trabalhar para saber... Já quer resolver. Exatamente. Então, é por esse motivo que nós Mas precisa investigar. E para investigar precisa da perícia. Mas não fizeram perícia. Não há uma perícia de trajetória balística, não há uma perícia para determinar como o sangue se depositou na penteadeira e no chão, se foi produto de um disparo enquanto ela estava deitada, enquanto ela estava em pé. Não, eles não fizeram nada. Quem fez toda a parte da perícia fui eu, para demonstrar exatamente a dinâmica do crime. Quem foi? Simplesmente eu posso falar que foi uma pessoa acima de 1,70 m. Tá? Não posso falar que foi Agora, uma... o celular dela, por exemplo, foi periciado? Negativo. O celular dela estava em poder do pai e eu falei assim, me fornece o celular para fazer uma perícia. Ele falou assim, olha, eu não gostaria, porque tem muita coisa íntima da minha filha. Mas é uma questão para você ver até quem pode ter matado e pode ter conversado com ela. Exatamente.
achar motivação. Exatamente. Nada, absolutamente nada foi feito para elucidar o crime. E como nada foi feito, e foi uma notícia que saiu em todos os canais de televisão, aí eles viram que a justiça não seria feita. E por esse motivo que todo mundo entrou em contato com essa empresa. Não, ela também precisa ajudar, precisa dar o celular da menina. Porque, tudo bem, você já desenhou que tem que ter um cima de 1,70 m, já tirou, é um tiro de cima para baixo, não um tiro de baixo para cima. Então, o menor de 9 anos não foi. Quem foi pode estar no celular, pode estar em conversas. Eles falam. A menina parece que ela tinha pedido para o pai para ir conversar com ele. E você sabe o que era, o que ela queria falar com ele? Olha, em uma oportunidade, o pai. É assim. A esposa se submete a qualquer absurdo quando é cigana. Tá? Em uma oportunidade, ela chegou toda roxa. Então já tem o histórico. Na residência do pai, o pai perguntou, e a mãe perguntou o que aconteceu. Aí o marido entrou e falou, não, que ela bateu num armário, alguma coisa assim. Deu uma resposta absurda que não tem nenhuma relação com o hematoma que apresentava. Tá? Então, já existiam vestígios de um maltrato por parte do menor. Tinha até um pau, eles não tinham comprado um pau para... Parece que tinha um pau, também saiu, que a família tinha um pau para educar ela, um pau, sabe o que é? Um elástico, alguma coisa para bater nela. Não isso foi... teve lá, não? Isso aí não ia ser relatado para mim. Não, porque saiu na imprensa, que eu fiquei... Mas como assim? Os pais dela sabiam que ele tinha um pau para bater na menina? Acho que não, né? Mas eu já tinha visto... Possivelmente, porque como ela apareceu naquela oportunidade toda roxa, então possivelmente ela já tinha agredido a moça. Tá? O problema é que ela não fala. Ela mesma fala, não, pai, tá tudo bem, pai. E ela estava há pouquíssimo tempo casada, né? 1 mês, 2? 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses assim, na cultura cigana tem que ficar uma semana sem poder fazer sexo. Depois do casamento? Casou, tem que ficar uma semana analisando, se conhecendo. Até hoje ninguém sabe se fez ou não fez, porque o médico legista não falou. Eles podem não ter... Ela pode ser virgem, ela pode ter morrido sem... Pode ter sido isso aí. Como pode ter sido que ele também não gostava dela. Ou não gostava como de mulher. Ou não gostava de mulher também. Exatamente. 14 anos. Não se sabe. É uma história confusa. Mas, de fato, o que importa agora é saber se realmente ela foi assassinada pelo marido ou por alguém da família do marido. Tá? Porque existia uma que foi comprovado, apareceu em todos os canais de televisão, que o tio dela tinha um caso com a sogra dela. Com a sogra dela. E eu vi as fotografias que ela mandava para ele, as fotografias que eles tiraram no motel, que eles me mostraram, não fui eu que fui atrás. Então, e ele falou que perdoou, mas isso aí não se perdoa tão fácil, menos numa comunidade cigana, né? Sempre tem algo por trás ou sempre vai ter uma vingança, tá? Então, e ela reconheceu e eles falaram que até a morte dela ninguém sabia, não. Já era de conhecimento de todo mundo o relacionamento extraconjugal antes da morte de Yara. Tanto que no começo se falou que a mãe, a sogra e o tio teriam fugido. Não, quem foge são o pai, a mãe, o sogro, a sogra, o marido e o menino de 9 anos, é isso? Isso, mas não é que eles fugiram assim que aconteceu o fato, tá? Mas não é porque eles prepararam tudo para acontecer. Eles fugiram porque entre eles acertam tudo na bala. Sim. Então vai vir na bala tudo. Vai, porque inclusive no dia que aconteceu isso aí, teve 2 disparos dentro do quarto dela que não tem nenhuma relação com o fato. Que foi uma discussão entre as 2 famílias. E é por isso que eles fugiram. Eles não... eles não... As famílias eram amigas, mas também meio parentes também, não tem uma coisa assim? Eram parentes, sim. Meio parentes juntos ali. Sim, de alguma forma eram parentes. Quando ele foge, ele deixa a arma que matou ela. Sim. É a arma, mas ainda não saiu o exame de balística. Ninguém sabe se é a arma. Qual é a arma, de fato? Aquela arma encontrada ali pode não ter sido a arma. Pode não ter sido, porque ninguém sabe o calibre. Porque o calibre ficou no pescoço alojado. Mas por que não tiraram se ela já morreu?
Eu falei para a advogada, vamos solicitar uma exumação Sim. para sabermos em qual das vértebras se depositou esse projétil. Não, e você vai tirar o projétil. Mas o médico não tirou, não achou necessário. Porque quando você está vivo, eu entendo, porque às vezes você não pode tá... tirar, mas morto deveria ter tirado para poder fazer um exame balístico. Se exumasse agora, estaria lá a bala. Já se saberia. Não, agora está no corpo. Está no corpo. Está no corpo enterrado, Sim, mas se você exumar... É só tirar. É só tirar o corpo, tirar o projétil e analisar para ver se realmente 380, 9 milímetros, 38, 32, não sabemos. Alguém ouviu o grito? Alguém ouviu o disparo? As casas são muito longe assim, uma das outras? Não. Uma casa tem uma passada, passa para outra casa pelo quintal e assim por diante. Tem uma pessoa que se encontrava com um marido da vítima, que supostamente o marido estava deitado em um quarto que não é o quarto da casa dele, e ele estaria almoçando. Nesse momento, escutaram um estampido. Tá? Aí o marido olhou para ele e saiu correndo para ver o que tinha acontecido. Essa é a história da testemunha. E a testemunha ficou almoçando até terminar e depois foi lá para ver o que tinha acontecido. Então, vamos lá. Se eu escuto um monte de gritos, tiro... Todo mundo vai ver, são uma família. Sim. Né? Então, segundo ele, não. Essa história de que ele estava com um marido é a que não encaixa. Tá? Ou seja, esse álibi não tem muita comprovação técnica, porque ninguém fica terminando de almoçar para depois ver o que aconteceu. Simplesmente ele estava aí para falar, não, eu estava com o marido da vítima. Só que também não prova. E pergunta para ele, você escutou os gritos do menor falando que ele tinha matado a Yara? Ele falou, não escutei nada. Bom, dá para escutar, porque é pertinho o local onde o menor estava e onde ele se encontrava. Entendeu? Então, nada tem comprovação técnica dentro da dinâmica que eles contam. Dias anteriores, eles brigaram, as pessoas ouviram? Como todo dia. Eles brigavam todo dia? Era costume. Eram recados grosseiros por parte dele para ela e assim por diante. Ela pediu, só para você entender como funcionava o relacionamento, ela pediu para ele comprar uma pizza. A pizza chegou depois de 6 horas. Nossa, onde ele estava? Ela não sabe, porque ele falou, você vai voltar a que hora? Ele falou, não sei. Ou seja, poxa, a moça está com fome, quer comer pizza. E a 6 pizza horas depois, ela já está tomando café da manhã, então, se for jantar. Entendeu? Então, esse era o relacionamento deles. Era um relacionamento obrigado. Por quê? Porque as famílias quiseram juntar, porque aí um laço de amizade e de tranquilidade entre ambas famílias. Você cria paz e também tem negócios, tem terras, tem outras coisas. Exatamente. Tem como você analisar se foi um crime premeditado ou desejado? Se fosse um crime premeditado, possivelmente não seria no quarto. Tá. Se o disparo foi no pescoço, é porque ela se defendeu de um disparo que poderia levar na cara. Porque para existirem vestígios de pólvora na mão, é porque ela desviou a boca do cano e acabou pegando no pescoço. Nossa, tá. Ou seja, estava bem perto mesmo. Sim, estava a menos Qual de 30 distância? centímetros. Menos de 30 centímetros. Então ela olhou bem assim, ela deu tempo até. Podia até ter furado a mão dela também, a bala. Se ela tivesse colocado na frente, teria furado. Ou até. E se ela tivesse segurado a arma, também se machuca. Tá? Mas eu acho que ela fez uma defesa e aí passou. Aí bateu no meio, e veio para cá, não na cara. Claro, aí bateu aqui, parte da pólvora ficou aqui no dedo e a outra aqui. Por isso que aqui não tem nada. Agora, se fosse um menor de baixo para cima, isso ficaria tudo marcado. Sim. Não tem um vestígio de pólvora no ferimento. Quando eles foram encontrados, eu não sei se você... É importante você ver o depoimento que eles têm. Eles falam o quê? Eles mantêm que foi o menor? Mantém. Eles falam que foi ele, o menor fala que foi ele. Só que o que acontece? A promotora que escutou o depoimento do menor é da infância e da juventude. Qual dos menores? De 9 anos. Do marido da... Vamos chamar o de 9 anos, tá. Só que a promotora da infância e da juventude, ela não é psicóloga forense. Não, de menores. Então, o que ela escuta pode ou não pode fazer lógica para ela. Isso quem tem que fazer é uma psicóloga de menores. Então, ela acha também que pode ser... Então, o achismo sempre é o pior que pode existir na justiça. O que eles estão solicitando é o arquivamento em base a depoimentos.
Mas e a comprovação do depoimento? O Estatuto ECA não permite uma reprodução simulada porque não pode constranger o menor a contar a verdade dos fatos, tá? Então não dá para fazer uma reprodução simulada, porque na reprodução simulada, obviamente, que o menor não conseguiria sustentar o que ele está contando. E mais ainda, se nós temos um menor que se declara autor do disparo, se nós temos uma testemunha que fala que estava com o marido da vítima, por que o marido da vítima ficou em silêncio e não quis falar nada diante do delegado? Ficou em silêncio, não falou nada, nada. Não, falou, não vou falar. Vou me preservar o direito de ficar calado. Mas se estava aí, se está uma pessoa que está falando que estava com ele e o menor fala, fui eu, qual é o medo dele falar? E você estava lá no local quando eles já estavam de volta? Não. Eles ainda não tinham sido encontrados? O pai... Não, ele já estava detido, né? Retido, Tá. por ser menor de 14 anos. Mas a família não está mais lá, não. Não ficaram? Não tem nem... Não, porque houve ameaças por parte do pai de Yara que isso ia trazer mais mortes. Então, eles preferiram fugir para Espírito Santo. Porque hoje preso está só o de 14 anos. Não, já foi solto. Já foi também. O de 9 também nunca foi preso. Foi solto porque como eles acreditaram na história do menor, sem nenhum amparo técnico nem científico, o menor de 14 foi colocado em liberdade. O que o senhor acha que vai ter esse caso? Olha, se isso aqui não é levado a sério, não vai dar nada. Vai ficar que foi o menor de 9 anos? Vai. Ele vai ter uma correção... Vai, porque a polícia não vai precisar trabalhar, o Ministério Público também não, é assim por diante. Agora, se realmente eles fazem prevalecer a justiça como é, que tem que ser, e para isso que eles são pagos, Sim. eu acredito que a história vai ser bem diferente. Tá? Eu falei para a advogada, solicite a exumação do corpo. Só dessa forma nós vamos ter a certeza do que eu estou falando. Se sair o tiro daquele revólver encontrado, é mais forte ou menos forte? O do revólver, que eu digo a pistola. O que isso traria de mais? Vai trazer... assim, inicialmente poderia trazer a autoria da arma. Sim. Mas não vai trazer a autoria do disparo, porque ela foi manipulada por todo mundo. Todo mundo mexeu na arma. Claro. Tá. E há uma intenção lógica para mexer. Vamos colocar uma digital em cima da outra e outra e outra. Contamina local, contamina prova, você tira isso de... Não é isso? Não Exatamente, pode. a contaminação foi necessária. Quer dizer, a contaminação foi mais... não sei nem se é necessária, mas foi provocada. Foi uma contaminação pensada, é isso? Assim, como supostamente foi um menor, e o menor não deve ter encostado na arma, a contaminação foi necessária. Foi obrigatória. Claro. Você precisa contaminar. Para poder sustentar a história. Os pais da Yara acreditam em quê? Os pais da Yara, eles acreditam que foi uma vingança, tá? Por parte do pai do marido da vítima. Do sogro da Yara. Claro, por causa daquele relacionamento extraconjugal. Eu acredito que foi uma discussão acalorada que acabou na morte dela. Do menino, porque ele parece ser bem mimado. Se ele já pega uma arma, sai disparando 6 vezes num tio. A menina pede uma pizza, ele chega 6 horas depois. É uma pessoa infantil, até dentro da idade que ele tem 14 anos, já não deveria ser. Mas eu digo assim, ele poderia ter feito isso na braveza do momento, é isso. Por isso que não pode ter arma também. Acho que a cultura ajuda muito, porque isso de que todo mundo anda armado, de que todo mundo resolve na bala, para ele é algo normal. Tá? Agora, segundo o que nós conversamos com a advogada, já está fazendo diligências para conseguir provas desses disparos que foram feitos em contra do tio pelo menor, para poder mostrar que ele tinha a capacidade e a cabeça de determinar se tira a vida ou não de uma pessoa. Não tem um boletim de ocorrência dessa história do tio? Não. E não tem nada de nenhum boletim de ocorrência contra o pai, o sogro dela, ou contra o marido? Nesse caso, não tem boletim de ocorrência, mas a polícia tomou conhecimento. Tudo bem, mas não tem nada registrado assim que o menor já agrediu outras pessoas? Não. Ou que o pai do menor, o pai do marido, o sogro da Yara, contra o sogro da Yara tem algum boletim de ocorrência? Não.
Alguma coisa do passagem, não? Não que eu saiba. Que ele tenha falado para mim. É que a coisa dele ele não falou para mim. O dele. Tá? Ele só falou da outra família. Só que eu não dou muita atenção, porque obviamente que ele está tentando manipular a minha cabeça para eu fazer um laudo amparado naquilo que ele fala. Não, meu laudo é totalmente técnico. Eu só trabalho em cima das provas. As provas, assim, o trabalho feito na casa pela perita que foi lá, foi bastante objetivo, mas inconclusivo. Tá? Ou seja, não determina absolutamente nada, só mostra o que achou lá no local. Bom, então agora a sua parte você volta ainda ou você já encerra? Não, só se tiver mais elementos. Só se for feita a exumação, aí nós vamos colocar à disposição um médico legista e se o menor é acusado, aí nós vamos trabalhar em cima dessa acusação para poder reforçar as provas, se for um menor ou não. Menor tá? de... Porque 9. Pode ter sido o pai, ninguém sabe. Tá? Pode ter sido o pai do menor, mas o problema aqui não é meu. O problema agora é da polícia provar de que não foi o pai ou um rapaz de 14 anos. Que foi um homicídio, não um acidente. Não, acidente não, porque acidente você precisa 4 etapas para produzir um acidente com uma arma. Sim. Né? Tem que municiar, tem que preparar, trabalhar e atirar. É uma história muito ruim, né? Essa história. Eu pego a arma, eu municio e te dou. Se eu fosse um ladrão, o que você faria? Quer dizer, eu preparo a arma para você me matar. Sabendo que seria morta se ele chegar a pressionar o gatilho. Porque tem uma bala lá dentro. Tá pronto. Ela sabia mexer em arma. Olha, acredito que sim, sabia. Mas quem utilizava essa arma era o marido dela. Tá? Não sabe? Essa arma estava no quarto, sim. Ele sabe porque era dele a arma. Lógico, estava no quarto dele. Estava lá guardada. Essa arma é dele, ele sabe mexer. É porque assim, se você me dá uma arma, eu não sei mexer. Não sei como municia, nem quero aprender. Por isso que eu coloquei no laudo, eu coloquei que são 4 movimentos específicos para você poder acionar uma arma de fogo. Tá? Então, como a moça poderia mexer na arma, preparar essa arma para ela ficar pronta para atirar e passar para uma criança irresponsável e brincar de atira em mim, faz de conta que eu sou um bandido, o que você faria? Não tem cabimento essa história. A história é ruim. Como história é muito ruim. Se isso acontecer, é uma história ruim. Agora, é muito estranho, é muito difícil você acreditar sem provas técnicas. Exatamente. Que comprovem essa história. Porque a história pode ser ruim, mas pode ser verdadeira. Pode. Agora, outra coisa é você ter uma história ruim que está sendo sustentada exatamente pela ausência de provas técnicas e as que tem, que o senhor já levou ali, não estão sendo levadas em consideração. Não, colocamos agora em conhecimento do Ministério Público para ele analisar. Tá? E o Ministério Público vai determinar se solicita novas diligências. Neste caso, a nova diligência vai ter que ser por peritos já mais específicos para poder determinar a dinâmica, sem chamar o menor e ver se todo condiz com a realidade daquilo que foi falado. É o que você falou, não estão fazendo reprodução simulada. Que é tão importante, a reprodução simulada, ela mostra o que é real. Se está mentindo, se está falando a verdade. A pessoa não sabe como na reprodução simulada. E ainda a reprodução simulada traz novas provas para o processo. Então, é extremadamente necessário. Sim. Tá? Então, aqui nós precisamos que realmente, inicialmente, a exumação do corpo para ver onde foi parar esse projétil. E segundo, fazer um trabalho balístico amparado no ponto final do projétil que ficou alojado na vértebra cervical. Sim. Doutor, mais alguma coisa desse caso que a gente possa falar? Não, inicialmente não. É tudo que nós temos até agora. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero te encontrar em breve com mais casos. Muito obrigado. Muito bem periciados pelo senhor. Muito obrigado. Obrigado.